Você já percebeu que acaba atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa? Você muda de cidade, grupo de amigos, de trabalho, mas a história continua se repetindo. Isso não é coincidência, e o seu mapa astral mostra por que você repete tanto essas histórias nos seus relacionamentos. E hoje eu vou te explicar um pouquinho mais sobre o porquê isso acontece. Olá, eu sou Amanda Maragno, astróloga e terapeuta, e hoje nós vamos falar sobre os relacionamentos e o seu mapa astral. Tem muitas pessoas que acreditam que o padrão ruim de relacionamentos é apenas aí dedo podre ou realmente tem azar no amor, mas talvez não seja bem assim. Na astrologia a gente pode entender que as questões de relacionamentos, elas são muitas vezes aprendizados que a gente precisa passar, que a gente precisa moldar até que a gente encontre uma pessoa que esteja alinhada com as vibrações mais elevadas e não com essas baixas vibrações, os desafios que existem no nosso mapa astral. Então hoje a gente vai entender onde que podem estar esses desafios no mapa astral para que você possa ter essa primeira consciência e depois você conseguir encontrar a solução. Já que a Vênus é o planeta mais conhecido no quesito de relacionamentos na astrologia, vamos começar por ela, porque sim, ela tem bastante importância e pode estar ditando algumas coisas sobre o seu probleminha em atrair relacionamentos desafiadores, vamos dizer assim, né? Então, a Vênus, ela realmente representa o tipo de relação que é importante para você. O que é importante para você no amor? Só que todos os signos têm as vibrações mais altas e as vibrações mais baixas. Então, se você não está numa vibração mais elevada desse signo que você tem a sua Vênus, você pode estar atraindo o oposto, que é como um aprendizado para que você possa mudar. Então, digamos que você tem uma Vênus em Áries. Para você, as questões de individualidade no relacionamento podem ser muito importantes. Porém, você também pode atrair relacionamentos muito imaturos. Já se você tem uma Vênus em Peixes, pode ser que você busque mais um relacionamento ali que seja uma fusão de duas almas, né, realmente completas. Porém, você também pode atrair pessoas que vão estar precisando ser salvas, então pessoas com problemas, digamos, de drogas, né, que é uma questão da vibração baixa de Peixes. Então sempre tem o lado A e o lado B. Já se você tem tipo uma Vênus em Virgem, para você é muito importante essa questão do servir, de cada um fazer ajudar o outro de alguma forma, né? Só que também você pode estar atraindo relacionamentos onde as pessoas precisam ser consertadas, onde as pessoas têm a sua vida toda desorganizada e você vem para organizar a vida dela. Então a gente tem que ver, eu estou atraindo essas vibrações mais baixas do signo da minha Vênus, porque se eu tiver, é porque eu não estou com a minha Vênus bem integrada. Eu tenho a minha Vênus na sombra, a gente pode falar, né? Na astrocartografia a gente fala bastante desse assunto, que é muito importante. Hoje em dia eu vejo, não só na astrocartografia, eu vejo que na vida, realmente, a gente precisa ter os planetas bem integrados, né? A gente entender sempre as vibrações mais elevadas dos signos, de cada planeta, na verdade, naquele signo, né? Porque os planetas que são os mais importantes na astrologia, para que você entenda, ok, eu estou nas vibrações mais elevadas desse planeta aqui, ou estou nas vibrações mais baixas, ou estou totalmente desconectado desse planeta. Isso vai ditar se você tem ele bem integrado ou se você tem na sombra. Se você tem mais tendência de atrair as vibrações mais elevadas dele, ou se você tem mais a tendência de atrair os desafios, que seria se você estiver na sombra. Então esse é o primeiro ponto importante em questões de relacionamentos para você entender. Se você tem a sua Vênus na sombra, você precisa aprender a integrar ela melhor na sua vida. Inclusive, eu tenho um atendimento que é o Astro Magic, que eu ajudo você realmente nessas questões, como você pode integrar melhor os planetas ou resolver alguma área da sua vida. Então, se você tem aí problemas repetitivos na sua área de relacionamento e quiser a minha ajuda, entre em contato comigo através do meu site, do meu WhatsApp, você pode me chamar, que eu vou te explicar melhor sobre como que funciona esse atendimento. Outro ponto de extrema importância no seu mapa astral que vai explicar sobre esse padrão de relacionamentos que você tem, e talvez seja o principal deles, é a sua casa 7. Porque a casa 7, ela é oposta da casa 1. Então é justamente quem você atrai para a sua vida, o padrão de relacionamentos, o tipo de pessoa que você atrai está descrito na casa 7. É como se fosse um espelho seu. É a casa oposta da casa 1. Se a casa 1 representa você, a casa 7 é o outro. Então ali é como se fosse um espelho. Então, se você tem desafios nessa casa, você pode estar atraindo realmente as pessoas que têm essas vibrações mais baixas ou que você precisa aprender muitas lições ali para que você realmente atraia um padrão mais elevado de relacionamento. Então é muito importante você observar na sua vida qual que é o padrão aqui de relacionamentos que eu atraio, porque eu atraio só pessoas que querem me usar, por exemplo. Então,
Observe na sua vida se você também não está tentando usar outras pessoas ou outras coisas ao seu favor e não querendo dar nada em troca. Porque, na verdade, a casa 7 é como se fosse um espelho nosso, né? O espelho da casa 1. Então, é muito importante você estar observando se você realmente está fazendo a sua parte para atrair relacionamentos equilibrados ou não, né? E você precisa entender essa casa profundamente. Não é simplesmente saber qual signo que você tem ali. Você precisa entender quem é o regente dessa casa, quem comanda essa área da sua vida. Por exemplo, se você tem Virgem ou Gêmeos nessa casa, 7, você precisa ver onde que está o seu Mercúrio. Qual que é a posição dele? Ele está bem aspectado? Ele está mal aspectado? Ele está ali em debilidade? Qual que é a posição dele? Porque assim você vai entender melhor esse padrão de relacionamento da casa 7. Já se for Sagitário ou Peixes, você precisa olhar para Júpiter. Se for Touro ou Libra, você precisa olhar para sua Vênus. Se for Câncer, você precisa olhar para a Lua. Se for Leão, olhar para o Sol. Se for Aquário ou Capricórnio, você precisa olhar para Saturno. Eu acho que eu comentei todos os planetas. Então, você precisa primeiro fazendo essas conexões sobre a regência e como que estão esses planetas. Além disso, você precisa ver se tem planetas dentro dessa casa. Você está integrando bem esses planetas que você tem ali também? Tem planetas que têm uma tendência mais maléfica, que podem trazer mais desafios, por exemplo, Marte e Saturno. Pode trazer um pouquinho mais de desafios, né? O Saturno pode dizer que vai com o tempo que você vai encontrar a pessoa certa, né? Ou que você precisa realmente muita maturidade para lidar com isso. Já se você tem um Marte, pode ser que você atraia relacionamentos que sejam rápidos ou relacionamentos abusivos ou tipos de relacionamentos que ali causam bastante tensão. Então você precisa entender esse padrão para que você vire a chavezinha e possa encontrar pessoas que são das vibrações mais elevadas desse signo também. Por exemplo, um Saturno, você pode atrair pessoas mais maduras, pessoas que sejam mais velhas, talvez, que já vão te ajudar a lidar com as relações de uma forma mais madura. Ou na questão de Marte, você pode atrair atletas, por exemplo. Então também vai ser uma vibração mais elevada e não aquela vibração ali de briga, de constância, de relacionamentos abusivos e etc. Então a gente sempre tem, digamos, um plano B, uma versão amenizada dos desafios que encontra ali na casa. Se você tem, por exemplo, um nó do sul ou um nó do norte ali, você também pode ter relacionamentos que são mais kármicos e que às vezes faz parte do seu processo de aprendizado, você passar por várias relações para aprender muitas coisas. Então isso é um ponto muito importante, essa casa 7, assim, você precisa entender ela muito bem para que você entenda qual que é o tipo de relacionamento que você tem e principalmente você precisa observar, eu estou sendo essa pessoa que está nas vibrações mais elevadas da minha casa 7 ou não? Porque se você não estiver, você precisa estar evoluindo para que você consiga alcançar alguém no nível. Porque não adianta somente desejar alguém ali perfeito, entre aspas, com as melhores vibrações da sua casa 7 se você não é esse tipo de pessoa. Não é o outro que vai te mudar. Você precisa mudar primeiro para que depois você atraia um relacionamento mais elevado. Além disso, tem outras questões que também podem aprofundar ainda mais nessa questão de relacionamentos, como a Lua, já que a Lua fala das nossas emoções, como que eu sinto, né? E se você for pensar, a Lua ela representa muito a nossa família e o relacionamento, a pessoa que você traz, né, para sua vida, é como se ela estivesse entrando na sua família. Então é a única pessoa que você traz de fora para sua Lua, para ser a sua Lua, se tornar a sua Lua. Então às vezes aspectos tensos com a sua Lua no mapa, ou você também não lidar bem com a sua Lua no seu mapa astral, não ter ela bem integrada, também pode trazer desafios no relacionamento. Por isso que também é importante entender qual é o signo que você tem ali, quais são as vibrações mais elevadas desse posicionamento da sua Lua, né, no signo que ela está, ali em outros aspectos que ela está fazendo, para que você realmente consiga atrair alguém que esteja nas vibrações mais elevadas do seu emocional, que não vai ali abalar ainda mais esse lado emocional na sua vida. Então, quando você compreender a sua Vênus, a sua casa 7 e a sua Lua, você vai ter como se fosse um roteiro do que você precisa para atrair um relacionamento que esteja equilibrado na sua vida e você vai ter que fazer uma análise, ok, eu estou aproveitando o melhor do meu mapa, eu estou sendo a minha Vênus mais elevada, a minha Lua mais elevada, a minha casa 7 mais elevada, ou eu tenho muita coisinha ali a melhorar. Então, se você tiver coisa a melhorar, você vai ter que entender quais são essas coisas, aceitar. Às vezes a gente precisa aceitar muitas coisas, que a gente não está se comportando, digamos, como o nosso mapa gostaria que a gente está se comportando, e assim a gente realmente fazer as mudanças na nossa vida. Não adianta querer um padrão de relacionamento diferente se você não fizer a diferença, né? Você precisa fazer diferente para você atrair a mudança na sua vida. A mudança não vai chegar assim, simplesmente jogar na sua vida. Às vezes até chega assim, né? Mas é pesado geralmente para que a gente
mude através da dor. Então, você não precisa mudar através da dor. Comece já com consciência, olhando para o seu mapa e fazendo as melhorias necessárias para que você possa atrair um relacionamento mais elevado. Inclusive, você pode começar a se questionar o que o meu mapa está querendo me mostrar, o que eu estou precisando mudar, né? O porquê que isso está acontecendo comigo, para que você comece a refletir em relação à sua vida, o que você está precisando mudar. Porque as respostas, elas estão sempre dentro da gente, né? Só que muitas vezes estão camufladas embaixo de muitas coisas. E se você não conseguir encontrar essas respostas sozinho e quiser me ajuda, eu vou deixar aqui embaixo as informações do meu site para que você veja lá meus atendimentos e assim você possa me chamar e eu te ajudar se você sentir essa necessidade. E me conta aqui, como é que é a sua casa 7? Você tem muitos desafios ali? Ou a sua casa 7 ela parece tranquila, mas mesmo assim você não encontra uma pessoa que está nas vibrações mais elevadas dela?